Isso. Então, esse segmento aí dos vegetais minimamente processados, ele é um setor na área das indústrias de alimentos que está crescendo muito nos últimos 15 anos. E o mercado principal, então, de destino desse tipo de frutas e hortaliças são os restaurantes, né? E os mercados institucionais. Porque a maioria das pessoas não come salada, né? De modo geral, assim falando, porque ela dá muito trabalho para fazer. Então, quando eu tenho uma agroindústria que faz esse processamento mínimo, né? Ela vai atender esse mercado de uma forma bastante eficiente, rápida, né? E, claro, vai ter que colocar um valor aí nesse produto. Por quê? Porque envolve aí bastante mão de obra para lavar tudo, higienizar, né? Tirar a casca, picar e embalar. Mas quem vai se alimentar, então, tem essa grande vantagem de receber toda essa parte pronta. Mas aí entra na questão, né, da consumidora, essa desconfiança, digamos, entre aspas, de como que esse processo foi realizado. Mas daí deu para ver no vídeo, eu posso afirmar pela experiência que eu tenho, de que se eu tenho uma matéria-prima que é mais local, mais regionalizada, foi bem cultivada, dificilmente o processamento mínimo desses vegetais vai resultar em produtos que possam oferecer risco do ponto de vista microbiológico. É bem difícil isso acontecer. Mas para isso, então, além da agroindústria ter os equipamentos necessários, fazer os processos de higienização de forma correta, e de refrigeração, como vocês puderam ver no vídeo, que é a parte mais importante, né? Tem que estar 17 graus a área da agroindústria ou da indústria onde se manipula esses vegetais, e eles são armazenados, então, a 5 graus. E tem que se ter também a garantia da embalagem correta e da manutenção da refrigeração no percurso, ou seja, no transporte e principalmente depois nos supermercados, ou então, né, nos restaurantes onde isso vai ser consumido. Vejo assim que se toda a cadeia ela funcionar corretamente, principalmente mantendo isso depois de 5 a 7 graus Celsius, não tem perigo, assim, da gente ingerir, né, esses vegetais já higienizados e picados. Esta é a tecnologia que menos modifica, né, em termos de vitaminas, essa matéria-prima, em termos de fibra, e principalmente das vitaminas, por quê? Porque não ocorre um processo de aquecimento. Então, se vocês forem falar com uma nutricionista um dia, ela sempre vai falar para vocês o quê? Comam a laranja, né, ao invés do suco. Comam o brócolis ao invés, né, de vocês fazer outros subprodutos. Por quê? Porque nos minimamente processados, você vai preservar principalmente as vitaminas. Eu vejo que a alimentação no Brasil, e aí nós nos incluímos nisso, e mundial, é precária porque as pessoas não comem mais as frutas e hortaliças in natura, né? Normalmente acabam consumindo o quê? Coisas que já foram processadas. Não que isso seja um problema para tudo, né? Mas as vitaminas, se vocês lembrarem lá das aulas de bioquímica, vocês vão também recordar que essas vitaminas, elas só estarão nos alimentos, nas frutas e nos vegetais in natura. Qualquer calor que você colocar ali, você vai ter perda dessas vitaminas. Então, daquela resposta do questionário de vocês, qual é o processo que mais conserva as propriedades, né, das frutas e hortaliças, é o processamento mínimo desses vegetais.
Certo? Alguma pergunta? Oi, Fê. Olá. Eu perdi o começo da aula. Não sei, eu acho que vocês estão corrigindo as questões, é isso? Não, eu passei o vídeo dos minimamente processados, Uhum. porque o Douglas não tinha conseguido ver, tá? E daí eu tô comentando sobre os Sim. vegetais minimamente processados agora. Mas a gente pode depois conversar, e se vocês ficarem em dúvida em alguma das questões, né, que eu ainda não consegui corrigir, nós podemos ir tirando as dúvidas aqui também. Eu Tá. vou Agora, daí. eu tenho uma Hã? dúvida. Pode ser agora ou depois? Não, pode ser agora. No caso, eu fiquei em dúvida como é que eu calculo a questão de açúcar que eu vou colocar lá para mim fazer a geleia, a chimia, né? Porque eu fui pesquisar, tinha aquela pergunta sobre a maçã, daí tinha que botar tipo uma receitinha lá e como é que fazia, né? Aí eu Uhum. botei minha receita lá, mas eu não tenho certeza absoluta se eu fiz certo, porque eu tenho que olhar a quantidade de açúcar, o de que já tem, né? Eu olho naquele aparelho, os graus Brix, e daí eu Isso. calculo a 67%, né? Sim. Do peso da polpa. Peso da Ou polpa. da fruta que tu tem moída ali para fazer, né? Sim. Daí vamos dizer que eu vou usar 10 quilos de maçã e ela Tá? tem 11% de doçura, graus Brix, né? Isso. Daí eu faço para chegar a 67%. 67,5% eu tenho que descontar esses 11% já? Sim, tem que descontar, porque tu tem ali açúcar já, né? Então é o Hum, que falta para chegar em 67. e falta para chegar em 67. Isso. Porque senão ela vai ficar mais doce e ela vai cristalizar daí, né? Sim, daí fica tipo aquela goiabada, né? É, depende, normalmente se você ultrapassa ali os 67%, ele vai ficar no estilo assim, né, goiabada, marmelada. Daí já é a classificação do doce em massa, tá? Que permite o corte, que é diferente da geleia, né? A geleia a gente consegue passar ela, né, no pão, e o outro tipo do doce não. Sim. Outra coisa que pode também deixar um doce mais firme é você subestimar o tempo de cozimento, né? Cozinhar muito. Isso aí, deixar cozer, né? Ali é de 40 a 45 minutos. Então, se tu passar disso aí também, ela vai ficar mais firme. Ela não chega a ficar uma marmelada ou goiabada, porque tu não tem a quantidade de açúcar ali, mas vai evaporar a água, entende? Então, o limiar de classificação entre a geleia e o doce massa aí, o doce firme, né? Mais firme, é bem sutil. Até por isso que muitas vezes tem essa confusão, né? Tem produtos que estão na prateleira que são denominados de geleia e que estão mais firmes, então já não seria geleia, entende? E Sim. aí aqui nós temos daí aqui regionalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, as chimiers, que daí são outra variação já, porque qual é a diferença da chimier? Na chimier você coloca, adoça ela com o melado ou o açúcar mascavo. Então essa é a diferenciação aí nesse tipo de produto, tá? Mais alguma coisa? Sim. E daí na questão da acidez, eu posso botar só limão ou eu posso botar mais alguma coisa para aumentar essa acidez ou não precisaria aumentar? Normalmente, assim, ó, o que teria que diminuir o pH é uma abóbora, por exemplo, uma moranga, né? Que é já mais neutra. Agora, se tu vai fazer com uma uva, uma maçã,
A pera já é mais neutra também, mas a maioria das frutas já são ácidas, né? Então, o abacaxi é ácido, a laranja é ácida, a mora, né? A maioria das frutas aí já tem um pH, né? Bem baixo. Agora, para fazer essa correção, daí sim, normalmente se usa o limão, ou também pode-se usar o ácido acético, né? Ou um ou outro. O ácido acético é o vinagre, no caso. Sim. Tá. Se Não era você isso. vai fazer essa geleia de maçã, tu já pode, daí para acidificar mais, colocar o vinagre de maçã, que daí vai também conservar o mesmo sabor, né? Tem Sim. que cuidar um pouco, é isso, não vai botar o vinagre de vinho daí para fazer uma geleia que tem outro, né? Tem que cuidar com o que você vai acidificar. Mas na indústria grande, daí eles utilizam ácido cítrico diluído, tá? Que É é o assim, ácido. a água, eu não preciso botar mais água, eu só preciso botar a fruta e deixar a água que tem, ou tenho que botar uma quantidade de água? Não precisa, Só da fruta. só da fruta. Por exemplo, se você vai, então, né, fazer essa geleia de maçã, tu vai triturar ela. Para triturar aí no liquidificador, você vai ter que colocar um pouco de água, né? Senão não vai bater. Depende tudo com que polpa de que fruta que você vai trabalhar. Aí as empresas têm, né, centrífugas que separam a polpa, utiliza, né, para fazer o suco e daí o que sobra faz a geleia, faz as outras coisas, né? Então isso aí também Normalmente numa varia. indústria já vem em pedaço, né? Porque vai ser a fruta que está detonada, né? Que não vai para consumo in Ex natura. exatamente. Então daquilo ali vai se fazer os outros subprodutos, né? Que ficam bons também, mas não é a essência, né, da fruta. Sim. E essa questão da chimia, eu posso, por exemplo, que aqui em casa nós achava que a geleia era só de uma fruta e a chimia era um composto, né? Que alemão é assim, né? Tem uma coisa, ela mistura um monte de outra coisa junto, né? Não pode ser Tu só. pode, não, é. Tem que misturar. Tu tem que, Aí, ó. daí é a chibir mista, né? Que daí você coloca o quê? Moranga e até a moranga e a abóbora às vezes viram fruta na hora ali, né, de escrever, mas não são. Então tu mistura várias coisas, né, várias frutas e também vegetais. E aí a chimir tem que coloração? Ela vai sempre para uma coloração escurecida, né, próximo do melado, de uma cor assim, porque na verdade ali todas as sobras, vamos dizer assim, né, são misturadas e cozidas com o melado, né? Fala, Emerson. E fica bem bom essa chimia. Deus, Não livre, em dá casa para nós comemos. desperdiçar nada, né? Tá A louco. gente. E uma composição que fica muito boa é a geleia, então, a geleia de moranga com coco. Você pode pôr daí no final, né? O coco ele dá um sabor bem especial. Já fiz muita geleia de abóbora com coco. Só que eu não usei o melado, fiz a geleia, né? Então, se você pode fazer com melado também, faz a chimira e ela já vai ficar mais escura, entende? Isso depende muito do gosto e de como o consumidor vai, né? Quem é acostumado com esse tipo de produto, tá tranquilo com a cor, com o aroma que ele tem e tal. Agora, vai tentar vender uma chimir dessas lá em São Paulo, por exemplo, ou Rio de Janeiro, né? É difícil, ninguém vai comprar, todo mundo vai, olha aquilo meio escurecido, aquela coisa ali, né? Já não vai ter a mesma aceitação. Isso é Melhor bem, sabor para nós. né? Daí a gente faz Claro, e mas, come. Fê, e daí a questão do melado de açúcar é a mesma a lógica aí da geleia, em Sim. proporções. O que você vai ter na chimir que é, então, vantajoso, né, em termos nutricionais agora, tá? Se você, em vez de usar o açúcar refinado, você usa o açúcar mascavo ou melado. Você vai, além né,
do produto ali, você vai ter o ferro, né? O ferro e alguns outros minerais que tem no melado e no açúcar mascavo, que no açúcar cristal não tem. Então, só que assim, tudo super calórico, né, gente? Geleia, geleiada, Bastante doce energia. massa, chimira, é tudo assim, ó. Uma colher tem 80 calorias, 100 calorias. Então, tem que também, né? Ela é excelente do ponto de vista de ter um produto diferenciado nosso, mas ela também é bem calórica. Então, tem que equilibrar essa questão também, né? Então, agora, mais alguma coisa? Era isso, muito obrigado. Joia. Eu vou colocar aqui, então, a parte da inativação enzimática, tá? Vamos lá. Ó, ontem na aula deu tudo certo de bioquímica. Esperem aí. Estão vendo aí? Tá aparecendo a pasta de arquivos. E agora? Espera aí. Nada ainda? Nada, ainda não apareceu nada. Mas, gente do céu, você está apresentando. Vamos voltar de novo, então. Quem é que está fazendo força mental aí para não dar certo a apresentação com vocês, hein? Parei a apresentação. Vamos de novo. Uma janela. Agora tá aqui, ó. Tá, né? Deu certo aí? Agora Sim, sim. sim. Aí, agora deu. Agora vamos lá. Então, o escurecimento enzimático, tá? Esse aqui, do que nós já falamos até agora, é a parte mais importante, né? Que é a ação, né, da polifenol-oxidase. Vai ser sempre a mesma enzima, né? Que vai escurecer frutas, vegetais, cereais e frutos do mar na superfície, tá? Então, ela também é apelidada de PPO. Para quem é da área, a gente sempre fala mais a PPO, né? Quais são as consequências, então? 50% de perdas de frutas tropicais no mundo ocorrem pela ação dessa enzima. Então, são perdas econômicas bastante significativas. Porque o ser humano, ele vai olhar uma banana escurecida, uma mamão escurecido, qualquer fruta ou vegetal que tenha um escurecimento superficial, e nós já vamos, antes mesmo de provar, repulsar aquele vegetal, né? Também ocorrem perdas na qualidade nutritiva. Por quê? Porque a polifenol-oxidase, ela vai oxidar, então, os compostos fenólicos, né, dessa matriz, desse alimento. Isso ocorre como? Na presença de oxigênio. Então, é uma reação oxidativa. Nessa oxidação, ocorrem perdas, né, de nutrientes. E também, por fim, altera o sabor, né? Você tem alteração de sabor. Aqui a gente tem, então, uma maçã, né? A banana, que já teve atuação aqui da polifenol-oxidase, e a batata. A cenoura também ocorre rapidamente esse processo. O limão demora um pouquinho mais, mas também acontece.
Então, aqui eu tenho ela na forma normal, né, logo que eu corto, e assim que essa superfície é exposta ao oxigênio, começa, então, a reação de oxidação. Para alguns produtos, ela é desejável, tá? Como café, né? A torra do café vai desenvolver coloração que a gente espera, né? Que o café tenha essa coloração. São as chamadas melanoidinas. Os chás, né? O cacau, então, o chocolate, ele vai adquirir essa cor que ele tem somente em função da enzima, né, atuar nessa superfície aí do fruto e desenvolver a coloração. Ameixa, figo e tamarindo secos também, a gente, né, quer o desenvolvimento de uma coloração, então são pontuais, né, são frutas e vegetais pontuais que não se impede, então, o desenvolvimento das melanoidinas, da coloração pela polifenol-oxidase. Quando que ocorre isso, então? Logo após a ruptura do tecido, né? Pode ocorrer também em tecido intacto, quando, né, a fruta ou o vegetal está todo fechado ainda. Isso ocorre, então, quando eu tenho uma respiração inibida por atmosfera controlada, né? Se eu tiver deficiência da vitamina C no tecido vegetal, por que eu já estou falando aqui do ácido ascórbico, vitamina C? Porque ele é um antioxidante, ou seja, ele vai ligar com o oxigênio e não deixar o oxigênio fazer a reação, não deixar a enzima, né, fazer a reação com os polifenóis do alimento. O armazenamento a frio diminui a atividade enzimática e também a gente pode utilizar a radiação ionizante para inibir, né, ou inativar a enzima. Então, essa PPO, né, ela vai sempre atuar sobre os fenóis. Se vocês lembrarem lá da química orgânica, o composto fenólico é esse aqui, ó, né, tem um anel benzênico e uma hidroxila ligada no anel benzênico. Esses são os compostos fenólicos. Já faço um parênteses aqui, que os compostos fenólicos também são os mais compostos do que mais fazem, né, ação benéfica ao nosso organismo. Se vocês pegarem lá os alimentos que são considerados funcionais, vocês vão ver que a maioria deles tem compostos fenólicos, né, como esse aqui, ou polifenólicos. Os polifenólicos são aqueles que têm mais de um grupo OH ligado no anel benzênico. Posso citar para vocês, então, erva mate, o café, o chocolate, a maioria dos chás, né, verdes. Então, são substâncias que trazem benefício, que são que estimulantes do nosso sistema nervoso central. Nos fazem bem, né? Além disso, além desses que eu falei, os pigmentos, né, dos vegetais, né? Ou, por exemplo, no tomate eu tenho licopeno, composto fenólico. Na uva e em outras frutas que são da cor violeta, né, até azulada, vamos dizer assim, são as antocianinas, que contêm compostos fenólicos. Então, o desafio é o quê? Na ingestão e no processamento desse alimento, nós não perdermos esses compostos fenólicos para o calor, para a acidificação, para o congelamento, não danificar essas estruturas, e daí sim nós ingerirmos maior quantidade de compostos fenólicos nessa forma aqui, tá? Que eles são altamente benéficos, e a atuação deles no metabolismo qual é? Principalmente evitar as reações lipídicas, né? Que nós vamos sofrendo ao longo dos anos. Então, os polifenóis, eles impedem que
nossas células produzam, os lipídios presentes nas nossas células produzam os radicais livres, né? Os radicais livres, então, são aqueles componentes que causam, além do envelhecimento da nossa pele, o envelhecimento dos nossos tecidos e órgãos, né? Podem causar também os radicais livres o desenvolvimento de células cancerosas. Então, a indicação é de que quanto mais compostos fenólicos nós vamos ingerindo no nosso dia a dia, mais protegido está o nosso organismo, tá? A enzima, voltando para a enzima agora, então, ela vai sempre fazer uma reação com esse composto fenólico nessa parte aqui. É o oxigênio, né, que vai fazer uma dupla ligação com outro oxigênio. E isso aqui eu preciso, né, desse oxigênio disponível aí para isso acontecer. E o produto que é formado no final é a quinona, né? A melanoidina que eu falei no começo é um tipo de uma quinona, tá? Então eu tenho aqui, para formar isso aqui, né, que são os componentes escuros, eu tenho que ter o quê? O composto fenólico, a enzima, PPO, polifenol oxidase, e o oxigênio. Então, todo esse nome já quer dizer o quê? Polifenol oxidase, né? Polifenol oxidase o quê? O grupo fenol, a poli, que vai poder ligar em todos os OHs que existirem aqui, e o oxigênio, né? Sem o oxigênio, isso não acontece, tá? Aqui, então, temos um fenolzinho que é com uma dupla OH, né, e outro com duas duplas OH. Mas esse aqui, eu posso ter compostos fenólicos que tenham esses grupos OH em toda a cadeia. Quase todos os tecidos vegetais, então, têm a presença da enzima. A atividade dela, então, é função do quê? Da variedade do estágio de maturação e das condições de cultivo. Sempre, né, a maior atuação vai ser quando eu tenho o quê? O estágio de maturação já mais avançado. Essa PPO também, ela está nos mamíferos, né, formando a cor da nossa pele. Então, quanto mais escura a cor, mais eu tenho melanina, né, mais eu tenho atuação da enzima. No camarão isso acontece também, nas bactérias e fungos da mesma forma. Então, o composto fenólico, né, ele vai formar esse componente intermediário aqui é um aminoácido, tirosina, né, forma o catecol e tem a dopamina, são etapas, né, que eu vou poder ter essa reação. Então, se a polifenol reagir com o aminoácido, com esse substrato aqui, que é o catecol, que é uma substância orgânica, ou com a dopamina, que é um hormônio, né? E aí eu vou ter, então, compostos, né, componentes de coloração diferenciados produzidos aí. Então, aqui, o que que é? São substratos endógenos, né, para a polifenol oxidase em vegetais. Então, eu tenho banana, maçã, cacau, café. Em cada uma desses vegetais, dessas frutas, eu tenho um substrato específico, né, que vai ser aonde eu tenho esse composto fenólico disponível aí, então, para a reação com a enzima. Então, como eu falei para vocês, os chás, eu tenho os flavonoides, catequinas, o tanino, né? Na batata, tirosina, que é o aminoácido, tem ácido clorogênico, tem flavonoides, então todos são substratos, né? Para fazer a reação com a enzima. E a reação é essa aqui, né? Eu tenho o monofenol, que faz, então, na presença de oxigênio, reage com a polifenol oxidase, forma um composto intermediário chamado dihidroxifenol. Então, aqui se liga mais um grupo OH.
Aí, continuação da enzima com mais oxigênio. O próximo, então, que é formado é a ortoquinona, né? A ortoquinona já está aqui, ou seja, sai o que? 2 hidrogênios que se ligam com oxigênio, e eu fico com 2 duplas ligações com o oxigênio, tá? E aqui, então, a reação é muito prolongada, né? Então, na química de alimentos, a gente vem até aqui e coloca, então, que depois da formação da ortoquinona, nós temos o desenvolvimento, então, do polímero escuro, que, em termos gerais, é chamado de melanoidina, tá? Essa cor desse polímero vai depender dos aminoácidos, né, das proteínas que estão ali, as quinonas e os fenóis. Então, isso aqui é uma forma genérica de a gente chegar no polímero escurecido. Mas aí, então, vai depender de o que está reagindo com quem. Nós temos 20 aminoácidos diferentes, né? Nós temos monofenóis, nós temos difenóis, né? Então, tudo depende de quem é o substrato e quem que é o agente redutor aí. Então, aqui são alguns detalhes. Esse aqui, o cobre, né, ele vai ser um catalisador da reação. As monoxigenases e oxidases também podem auxiliar, né, porque vão reduzir o monofenol para dihidrofenol, a oxidase, o dihidrofenol para a quinona, e assim por diante. Então, existem alguns compostos que estão presentes também nesse alimento, nesse vegetal, que vão ajudar, então, a processar essa reação. Então, aqui a ortoquinona, né, uma condensação, uma reação com grupos amina, né, aqui a gente tem uma amina terciária, e o grupo tiol, onde tem o enxofre, né, na composição, e estão presentes aonde, né, nos aminoácidos lisina, metionina, tiamina e outros aminoácidos essenciais. Para a produção, então, de corantes, né, de cor caramelo e tal, né, que vão nessa coloração, né, do caramelo claro até o café, que é o mais escuro, né, a reação sempre é feita com aminoácidos, né, são separados aminoácidos, eles são submetidos, então, à reação com oxigênio, e daí se faz essa coloração. Então, os métodos de controle disso também vão girar em torno do quê? Dos fenóis, da enzima e do oxigênio, né? Porque isso aqui, então, vai ser formado no final. Como é que se pode fazer esse controle, então? Abaixamento do pH, né? Porque toda enzima é uma proteína, então você vai acidificar o meio, e aí você bloqueia ela. Uma inativação térmica, também, você faz a desnaturação dessa proteína. Ou você pode excluir, remover o substrato, né? Então, tu remove o oxigênio por atmosfera controlada, que nós já vimos, uma embalagem a vácuo, que é outra forma. Ou você pode adicionar aí substâncias redutoras, que fazem a inibição enzimática, né? Que daí entram os ácidos. Você vai usar a vitamina C, o ácido ascórbico, você pode usar sulfitos ou compostos tiólicos, né? Que tem grupo SH. Então, esse enxofre, ele vai evitar, né? Vai fazer a ligação no lugar do oxigênio, bem como o ácido ascórbico. pH ótimo, então, da polifenoxidase é um pH de 6 a 7. Então, pH menor do que 4 vai ocorrer inativação dessa enzima. Para isso, então, nós podemos adicionar o ácido cítrico, o ácido málico, que é retirado da maçã, e o ácido ascórbico, que é a vitamina C. O tratamento térmico, então, branqueamento, né, que nós já falamos, e vocês, né, fazem em casa normalmente.
colocar esses vegetais de 70 a 90 graus no curto período. Para isso, tem que considerar aquela tabela que eu disponibilizei para vocês. Nesse cozimento, tem que preservar a textura e o flavor desses vegetais. E controlar o tempo e a temperatura. E depois desse branqueamento nessa temperatura, desse 80 graus, né, 90 graus, resfriar imediatamente, né, esse vegetal. Para o método de controle, então, usando substâncias redutoras, nós temos a utilização dos sulfitos, tá? Esses sulfitos, pode ser aqui, ó, o bicarbonato de sódio, tá? E aí nós temos aqui o composto fenólico, ele vai, então, o bicarbonato, né, se ligar aqui com o anel, né, do composto fenólico. Isso ajuda, então, também a não deixar, né, a reação acontecer. Substâncias redutoras, então, sulfitos, também agem pelo enxofre, né? E aqui, então, está o aminoácido, né, que tem o grupo SH. Então, ao invés de ligar aqui com oxigênio, vai ficar disponível para... O enxofre vai ligar com oxigênio e né, não vai ter oxigênio disponível para ligar no anel fenólico, então. Bastante coisa, né, gente? Alguma pergunta? Entenderam agora o que é o branqueamento, não só do ponto de vista de fazer o processo, e sim de entender o que é importante ser feito ali, né? Que pode ser esses controles. Então, eu posso, além do aquecimento, utilizar outras coisas, né? A sulfitação é um processo bastante usado aí para evitar o escurecimento do produto, né, pela polifenol oxidase. Vamos lá, fala, Andrew. Prof, dá para tu falar mais sobre esses produtos que são beneficiados pela polifenol oxidase? Então, assim, ó, a torrefação do café, né? O café, quando é colhido, ele é verde, tá? Então, se não fizer, só secasse o café na temperatura do sol, vamos dizer assim, né? Eu não vou ter o desenvolvimento da coloração ocorre na torrefação do café. Que aí o que é colocado lá? Antes desse café ser torrado, ele é seco, né? Ao sol mesmo, eles constroem assim os locais com concreto e esse café, É os então tabuleiros, né? Um isso, concretão e fica lá espalhado. isso, daí tira, colhe do pé verde, né? Tu nunca imagina vendo um pé de café assim que ele vai dar essa cor lá no final. Ele é totalmente verdinho assim. E aí coloca lá, então ele vai sendo seco, né? Naturalmente. O que eles fazem? Eles largam lá e vão passando umas vassouras grandes assim, né, para revirar ele, porque se deixar os grãos mais verdes sempre embaixo, acaba que desenvolve fungo, né, e eles apodrecem. Então, você faz esse revolvimento e essa mexida no café, vamos dizer assim, uns 7 dias no sol, até ele adquirir ali mais ou menos uns 13% de umidade. Aí esse café vai para o processo de torrefação. Na torrefação, aí eu tenho ele ativa, porque você faz aí a 80, 90 graus essa torrefação, até 100 graus, né? Você ativa essa enzima nesse momento,
porque ela tá lá e ela fica, tipo assim, quietinha enquanto só tá secando. Agora, ali, nesse caso, é o contrário, ocorre uma ativação enzimática, tá? E aí, esse café, ele vai pegando aquela cor, assim, né? Claro que não é só a polifenol-oxidase ali no caso do café, tá? Ela tem também a reação de Maillard, que ocorre junto ali. Mas, especificamente, então, para o café e para o cacau, isso acontece no processo em que vai se fazendo essa torrefação, vamos dizer assim, tá? Então, são bem específicos, né? Se, por exemplo, o leite for também pasteurizado, né, de forma, uma temperatura muito alta, eu desenvolvo a cor caramelo ali, né, que pode, então, alguma dessa enzima ter ficado ali e desenvolve junto, né, na reação de Maillard, que também é indesejável, tá? Então, tudo depende com o que tu tá trabalhando ali, né? Essas frutas, banana, vou dar o exemplo, ou também a cenoura, que escurece rápido e tal, elas são matrizes alimentares bastante úmidas, né? Então, ali ela vai se desenvolver muito a polifenol-oxidase rápido. Nas outras coisas ali não é tanto, então depende do que você vai fazer. Agora, dizer para vocês que está totalmente esclarecido e estudado esse processo enzimático de desenvolvimento da coloração com a PPO, ainda não existe, né? Não se conseguiu, porque elucidar toda a reação química, tá? A mesma coisa de elucidar, estudar toda a reação de oxidação do ácido cítrico. Os pesquisadores conseguiram chegar até uma determinada parte da reação, né? E assim ficou, não se conseguiu chegar ao final, né? Então, é mais ou menos isso aí. É bem complexo. A oxidação da vitamina C também é bem difícil, assim, de chegar a uma coisa bem, né, final, conclusiva, tá? Te respondi, André? E na questão das frutas, assim, que nem eu vou colher lá um figo, e daí eu vou colher ele verde. Eu posso fazer ele pegar aquela cor roxinha lá para mim vender ele depois, eu consigo fazer isso ou não? Consegue. Mas o figo, assim, ó, que eu tenho de experiência na indústria de conservas, se utiliza não para deixar ele na coloração mais arroxeada, mas sim na coloração verde brilhante, tá? Daí eu adiciono cobre junto na cauda, tá? E esse cobre, então, entra lá na clorofila e faz uma ligação covalente no centro da clorofila. E isso é mantido depois dentro da lata, tá? Existe, agora não saberia te dizer, um limite máximo e um tipo de cobre que pode ser utilizado para isso, tá? Até alguns anos atrás, isso era bem preocupante, porque não tinha muita fiscalização e algumas indústrias utilizavam o cobre numa dosagem acima do permitido. E isso não, né, a gente vai ingerir algo que tenha cobre, o cobre é altamente prejudicial, né? E na ameixa é feito isso também, porque se tu planta um pé de ameixa, tu não colhe aquelas ameixas roxonas lá que tem no mercado, né? Aí eu Pelo já, menos nunca vi. eu também não. Mas assim, o figo, se ele for colhido, né, e processado imediatamente e fizer conserva do figo em casa, ele não vai ficar aquele verde que ele tá nas latas, né? Ele fica amarronzado, assim. Sim. Isso eu posso te afirmar, com certeza. Então tem muita coisa que precisa de muitas explicações, assim, sempre, né? Tanto na área aí de carnes, de leite, de vegetais, então
que não tem muito uma resposta científica e como que está na moda falar agora, com embasamento da ciência. E no caso, que nem pro leite ali, tu falou, eu posso fazer essa inativação dessa enzima. Mas se eu aumentar demais, eu posso cair naquela outra reação lá que daí também vai escurecer. Isso, que é a reação de Maillard aí, que é entre um açúcar e a proteína, né? E a enzima, como é proteína, ela pode estar junto ali, daí escurecer além do que, né, a gente espera. Ou todo mundo quer comprar um leite que seja branco, né? Que não tenha cor. Então, tudo varia muito. Vamos lá agora, então, para os sucos, que também ficou faltando, né? Aonde que tá? Nossa, mãe. Agora foi, né? Não, ainda não. Não? Não. Tá aparecendo o Ah, Google Meet aí. tá. Então vamos de novo. Fecha aqui. Para a apresentação. Bem legal, não tá indo de novo. Não aparece nada aí? Aparece só o Google Meet, Fê. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou me fechar aqui. Vou ficar quieta, que o Caneco disse que eu vou narrando o que eu faço. Vai lá e chama os meninos, chama o galho. Ai, ai. Sim. Antes que eu fale alguma palavra que não é permitida para uma professora universitária, né? Cacildes.
Parece um drag aqui na minha frente. Drag. Bom, vamos fazer o intervalinho, então vou chamar o meu filho Galileu para ver se a gente consegue resolver isso. Então, já volto aí. Oi, deu certo agora? Vocês estão vendo? Até recém estava aparecendo a apresentação. Agora, quando tu começou a falar, daí saiu. Não, eu vou botar o jeito, eu acho que eu tá com vírus esse note. Aqui para mim tá aparecendo, você está apresentando, tá indo lá no fundo, assim. É, até o Que é infinito. isso, minha gente? Mas vamos em frente. Se é o caso, o professor pega e manda a aula que daí alguém apresenta. Pois tá lá no Meet já. Olha aí, ó. Isso é um vírus, né, gente? Essa dos sucos, acho que não tá. Tá, eu vou, então vocês estão me ouvindo agora, não precisam me ver, né? Sim. Tá, vamos tentar aqui então. Estão vendo a apresentação? Sim, sim. Tá, A apresentação. Estamos te vendo, estamos te beleza. escutando. Matar show de bola. Deu até para pegar um cafezinho. Bom, Vamos voltando conseguir. então. Não, é café e água mesmo, Emerson. Eu sou livre. Temos que manter a forma. Sucos, então.
Definições. Suco ou sumo é a bebida, então, não fermentada, não concentrada e não diluída, destinada ao consumo, obtida da fruta, madura e sã, ou parte do vegetal de origem, por processamento tecnológico adequado, submetida a tratamento que assegure, então, a sua preservação e a conservação até o momento do consumo. Esse suco não pode, então, ter substâncias estranhas à fruta ou parte do vegetal de sua origem, excetuadas, então, as previstas na legislação específica. O suco, então, que for parcialmente desidratado, deverá ser denominado de suco concentrado. Ao suco poderá ser adicionado açúcar na quantidade máxima fixada para cada tipo de suco, através do ato administrativo, então, observado o percentual máximo de 10% em peso, calculado também em base, né, dos sólidos solúveis naturais do suco. Essa aí não tá funcionando, né? Essa não está funcionando, nunca funcionou, tá? Então, quando você pensa, né, que está tomando o néctar, você sempre vai pensar que está tomando melhor, né? E, na verdade, é o contrário. Agora, consiga fazer mudar uma legislação, né? É muito difícil. Então, é proibida a adição em sucos de aromas e corantes artificiais. Aqui é pior ainda, né? Sucos fabricados aí para crianças, que, se você olhar, parece que são naturais, são diluídos, né? Pode até ter um resquício de 5% de alguma fruta, e ali, então, são adicionados aditivos. E pior, quando esses produtos ainda são light, né? Onde são adicionados, ao invés de açúcares normais, né, como açúcar cristal, edulcorantes, que são mais prejudiciais ainda para as crianças. Então, os sucos concentrado e desidratado adoçados, quando reconstituídos, deverão conservar os teores de sólidos solúveis originais no suco integral, ou o teor de sólidos solúveis mínimo, né, estabelecido nos padrões. Suco desidratado é o suco sob estado sólido, obtido pela desidratação do suco integral, devendo conter a expressão suco desidratado. No Brasil, praticamente não existe esse tipo de produto, né? Talvez no exterior, que você pega, então, imagina o processo, né? Você tira a água do suco de laranja e depois você vai reconstituir. A designação, então, integral, suco integral, será privativa do suco sem adição de açúcar na sua concentração natural, sendo vedado o uso de tal designação para o suco reconstituído. Então, reconstituído é aquele que foi novamente diluído em água, e colocado açúcar, e pode-se colocar corante, pode-se colocar muita coisa. O suco misto é o suco obtido pela mistura de duas ou mais frutas e das partes comestíveis de dois ou mais vegetais, né, ou dos respectivos sucos, sendo a denominação constituída da palavra suco, seguida da relação de frutas e vegetais utilizados, em ordem decrescente das quantidades presentes nessa mistura. Então, suco misto de laranja e manga, né, vai a laranja e quanto vai de manga nesse suco. Laranja, manga e maçã. Vai a laranja, e a manga e a maçã são diluídos nessa laranja, tá? Então, tem que colocar ali na embalagem descrito o que vai estar misturado com o que, para ser o suco misto. O suco reconstituído, então, é o suco obtido pela diluição de suco concentrado ou desidratado. Aí eu posso pegar o em pó e colocar, diluir no concentrado, até obter uma concentração do suco integral. Ou o teor de sólidos solúveis mínimo, né, estabelecido nos respectivos padrões de identidade e qualidade, para cada tipo de suco integral, sendo obrigatório constar de sua rotulagem a origem do suco utilizado para sua elaboração,
se ele é concentrado ou se é desidratado, sendo opcional o uso da expressão reconstituído. Não será permitida a associação de açúcares e edulcorantes hipocalóricos, que aqui então são os adoçantes, ou também sinônimos edulcorantes, e não calóricos na fabricação de suco, quando se tem que esse suco é da fruta. Tá? O suco de laranja, então, nós somos o maior produtor, o maior exportador de suco, né? E nós temos aqui, que dessa laranja, então, nós temos 44% dela, né, quase 45% vai ser, você conseguir fazer esse suco, né. Então, a laranja, ela também nos fornece, né, na casca, que nós podemos retirar os óleos essenciais e fazer, né, da casca óleos essenciais, extrair pigmentos, líquidos aromatizantes, e depois também a gente faz o farelo, né, do que sobra. Então, a laranja é uma fruta que ela é utilizada na sua totalidade. E o processo, então, recebimento e pré-seleção das frutas, elas são armazenadas em bins, depois são lavadas, selecionadas e classificadas, e se faz a extração do suco. Ajusta o teor, né, de polpa que tem nesse suco, depois ele então é pasteurizado e é feita a concentração dele. Aí ele vai então para a blendagem, depois o resfriamento e armazenamento. Esse beans aí é tipo caixa plástica? São, na verdade, sabe esses negócios que põem para fazer silagem, uns plásticos grandes, assim, onde elas são colocadas. É mais ou menos isso. Eu não sei como te explicar melhor. Vamos ver se aparece aqui, mas é tipo uma caixa plástica, só que elas têm um formato, assim, parecido com plástico, sabe? Um plástico grande. Então, como que se faz essa... Eu recebo e pré-seleciono, né? Então, o que eu tenho que fazer nessa laranja aí? Qualquer outra fruta, né? Mas aqui estamos falando da laranja. Medir o Brix e a acidez, né? E aí, então, eu já vou fazer também uma seleção dos frutos rejeitados. Daí, aqui, a separação hoje também é automatizada, né? Nas grandes empresas que fazem o suco. Separa com ferimentos nas cascas, picada de insetos, você já vem uma laranja com ácaro, com fungo, né? Então, essas já são separadas. E vão para esteiras de roletes separado. Então, já vou dizer para vocês assim, que a laranja, que é a melhor, já vai para suco para exportação. A laranja, que é menos boa, vamos dizer assim, inferior, ela vai para o mercado nacional. Isso é assim há muitos anos. Então, vai nesse armazenamento dos bins, no máximo de 36 horas. Aqui se faz daí, porque tu já sabe quanto de açúcar elas têm, quanto açúcar, né, qual é o grau, os Brix e a acidez. E aí você já faz as misturas aqui das frutas. Aí vai para as lavagens, né, esguicho, escova plástica, seleção e classificação, que também pode ser pela cor, pelo tamanho, aí depende também do tamanho, né, da empresa que processa o suco. Faz o ajuste do teor de polpa, pasteuriza, né, aí continua. Aí, então, depois a extração do suco, e separa o óleo essencial da casca, o bagaço faz o farelo de polpa cítrica,
E a polpa, você utiliza esse método aí para separar. Aqui, então, tem uma extratora, né? Vocês estão vendo aqui a laranja, então, ela é, na verdade, ela é apertada, né? É um processo de compressão. E depois ela vai ser liberada, né? Então, aqui já ocorre essa separação do que vai fazer com o quê. Aí nós temos, então, o ajuste do teor de polpa, mais ou menos 30% de polpa, 11 graus Brix, né? Você consegue extrair, depois remisturar. E depois, então, da pasteurização, se você vai fazer o suco concentrado, ele vai estar a 65 graus Brix, tá? E aqui, então, esse ajuste é mais ou menos 4% de polpa e o Brix de 11. A pasteurização, ela é feita, então, a 90, 95 graus, de 30 a 40 minutos. Inativa micro-organismos, inativa a enzima pectinesterase, que ela que vai, então, quebrar a pectina presente nesse suco, vai deixar o suco muito aguado daí, né, então tem que inativar ela. E, nesse processo de pasteurização também, elimina, né, o ácido ascórbico, que é a vitamina C, tá? Que é o que seria o interessante do suco de laranja, quando se faz o processo, ele vai para o espaço, porque ele oxida, né? Que é um problema também, e desenvolve coloração escura daí no suco, né? A oxidação do ácido cítrico. Aqui é um exemplo que eu não vou entrar muito em detalhes de como que ocorre o processo, tá? Mas é todo automatizado e ocorre sempre da mesma forma. Fazer o que no final, então? Se adiciona a vitamina C artificial para corrigir a vitamina C que foi perdida no processo. E aqui se adiciona aromas, quando você faz a blendagem também, você coloca aroma artificial, você coloca conservante, você coloca açúcar, você coloca o que quiser ali, né? E, então, subprodutos, que daí são o que é de mais caro que você extrai, é o óleo essencial, que depois é utilizado para outras finalidades. O farelo da polpa cítrica, não é tão caro, mas daí utiliza em ração, né? E o limoneno aqui, que também pode ser usado depois. Esse polpa eu acho que eu não lembro o que é. Então, a laranja é isso, gente. O melhor é o quê? Comer a laranja. Se vocês não podem comer a laranja, vocês façam suco de laranja em casa e tomem imediatamente, porque logo depois que você faz o suco, a vitamina C começa a oxidar. O suco de uva, então, é o suco de uva concentrado, também tem o reprocessado, o reconstituído, o desidratado, o integral e o adoçado. Qual que é o natural puro? É o suco de uva integral. E aí, temos dois métodos que são os mais utilizados. O processo Flanzy, que é o processo de extração por sulfitação, e o processo Welch, que é de extração por calor. O método Flanzy, então, se faz uma sulfitação, se joga um SO2 ali, de 0,8 a 1 grama por litro, faz uma maceração nessa uva de 2 a 4 dias. Maceração é misturar ela nessa solução sulfitada. Aí vai para prensagem e armazenamento. Depois, então, tem que dessulfitar, tem que tirar o sulfito que foi adicionado e recompor o aroma. Isso ocorre botando essa uva à ebulição, né, ferver não, 665 graus no vácuo. Depois faz o quê? Faz uma clarificação
né? E daí faz a embalagem. Nessa parte aqui, né? E aqui, então, despectiniza e tal, mexe com várias coisas. E no sistema Welch faz um tratamento térmico aqui, uma maceração, e daí entra no fluxo normal. Esse tratamento térmico é um trocador de calor, né, de superfície raspada, que é o mesmo pasteurizador que se utiliza para o leite, fazer a pasteurização do leite. Que é assim, né. Essa despectinização, o que é? É a inativação, então, das pectinases, arabinases e amilases, que são enzimas, então, que vão quebrar, né, a pectina, que é a que forma a parede celular, né, da laranja e da uva, de todas as frutas. As amilases, né, que quebram o açúcar que está presente ali. E a clarificação, então, é para que retirar isso aqui, né, na verdade, quando você inativa as enzimas, você já depois consegue clarificar esse suco, porque você precipita essas substâncias aí com bentonita ou com o óxido de silício misturado com gelatina. Você faz essa precipitação, aí você centrifuga esse suco, né? E aí ele tá pronto para ser envasado. E aí continua, né? Se você filtrar depois, concentrar e reconstituir aroma, armazenar sob refrigeração, aí você faz um corte nesse suco, envasa, você tem o suco concentrado. Se você filtra, daí estabiliza, né, estabilização tartárica é o quê? Os cristais de duplo de tartarato de sódio e de potássio são, na uva, aqueles cristais que se formam no fundo da garrafa quando o suco é integral. Então, precisa deixar um tempo para ocorrer essa estabilização, e na indústria, depois disso, eles filtram. Por quê? Porque eles não querem que vá junto nessa garrafa, ou onde for o recipiente, esses cristais, né? Só que, por outro lado, esses cristais, eles vão me dar, né, a resposta de que aquilo é integral. Mas eles, na indústria, retiram isso. Porque o consumidor não quer ter cristais misturados com suco. Aí, depois dessa filtração, se faz uma desaeração, e daí pasteuriza o suco em garrafa. E aí você tem o suco integral. Para o suco reconstituído, depois do corte, ele vai ser reconstituído, filtrado, desaerado, pasteurizado, engarrafado, e daí nós temos o suco reconstituído. Ou seja, o processo tecnológico da indústria em grande escala, ele mexe bastante aí com essa matéria-prima. Então, aí tem um esqueminha mostrando como que é feito, né? E aqui vocês veem que depois do filtro prensa, né? Ele vai para um local e depois tem que fazer todas essas etapas. Empresas grandes de produção, de alta produção, processo totalmente automatizado, tá? E aqui tem alguns detalhes aí, né? Suco de maçã, faça a lavagem por imersão e aspersão, corta ela em 4 pedaços, seleciona, retira os defeitos, faz uma imersão na vitamina C por 2 minutos. Depois vai para a desintegração no moinho de facas e martelo. Aí ocorre a extração do suco por uma prensa hidráulica ou um extrator contínuo. E centrifuga isso, se for, então, prensado no extrator contínuo, vai para o tanque de formulação, onde se adiciona a vitamina C.
faz uma desaeração, pasteuriza e acondiciona, tá? Daí vai para o resfriamento. E a embalagem, ela pode ser essa aqui, que é quando você aquece, pasteuriza e vai para cá, ou pode ser também embalada na embalagem asséptica, que é a UHT, né? O tipo de embalagem é mesmo do leite. Aqui são alguns detalhes da embalagem, né, do tipo UHT. E aí a forma de extração artesanal, para concluir, né? Artesanal, então, o que que é? Isso aqui é chamado de panela extratora. E a técnica é a utilização de vapor. Então, você extrai o suco por arraste de vapor. Aqui você tem o fogão doméstico, fogareiro. Aqui nessa panela vai água, né? E aqui em cima você coloca as uvas e essa grade aqui é toda perfurada, que vão as frutas, né? Você aquece a água, o vapor sobe e esse vapor então vai fazer o que? Retirar esse suco, né? Porque ele vai recebendo esse calor e o suco vai então passando para essa parte inferior. Então, e aí ele é colhido aqui engarrafado, a quente. Então, é um processo de pasteurização que a fruta não entra em contato direto, né, com a água, e sim com o vapor, e ela envasada, então, a quente, garante a pasteurização, e você tem um suco integral, tá? Isso vai para a garrafa, essa garrafa, então, é envasada como se faz, né, a cerveja também. Para isso, temos que considerar os graus Brix, né, que tá essa uva. Nossa, falei bastante, né? Alguma dúvida, gente? Bom, eu tô com vírus aqui no computador, vou ter que ver isso aqui. Tem alguma dúvida ainda, gente? A princípio, não. Tudo tranquilo? Então, vou encerrar a gravação.